Olá, estudantes! Sejam todos bem-vindos à nossa oitava aula da nossa oficina de robótica e hoje nós falaremos sobre sensor ultrassônico. Na aula anterior, eu pedi para vocês resolverem esse desafio que foi fazer esse leitor de 7 segmentos, fazer a contagem de 1 até 9 e esta aí é a resolução do circuito e o código para a resolução também está aí na descrição do vídeo. Ainda nessa aula nós iremos fazer a utilização do sensor ultrassônico, como vocês estão percebendo aí, para acender um LED RGB. Então, o que é o nosso sensor ultrassônico? Ele é um sensor que utiliza ondas de som para determinar a que distância está um objeto. E ele tem 3 terminais. Como vocês podem perceber aqui, o terminal aqui, da esquerda é o nosso GND, negativo. O do meio aqui é o nosso positivo e o nosso último aqui da direita é o nosso sinal. Então vamos praticar, né? Então deixei aqui o nosso Tinkercad já aberto para a gente construir o nosso circuito com nossa placa de ensaio também importada e já renomeado na nossa aula de número 8. Primeira coisa que a gente vai importar aqui vai ser um LED RGB. Então vamos procurar aqui um LED RGB e trazer para a nossa placa. Fazer as ligações aqui do nosso LED. Então vou selecionar uma cor vermelha, trazer aqui para nosso pino de número 13, digital, um pino de cor, um fio de cor azul para nossa porta de número 11 e um fio de cor verde aqui para a nossa porta de número 10. E aqui no nosso negativo a gente vai colocar um resistor. Um resistor aqui e definir para esse resistor 160 ohms. Colocar ligando ele aqui, o nosso negativo, aqui o primeiro terminal, até a nossa plaquinha aqui. Pronto, o nosso LED já está colocado e agora a gente vai procurar o nosso sensor. A gente pode digitar aqui, sensor. E nós vamos encontrar aqui, 2 tipos de sensores ultrassônicos. Nós iremos utilizar esse aqui da esquerda e colocar ele aqui na nossa plaquinha também. Agora a gente vai fazer as ligações para o nosso Arduino. Então aqui, nosso pino da esquerda é o nosso solo. Então eu vou colocar aqui, fio preto para ser o GND. Aqui, nossa potência, ou seja, o nosso positivo. Eu vou colocar aqui no positivo. E o nosso último é o nosso sinal. Vou definir aqui uma cor marrom. E puxar ele para o nosso pino de número 2, aqui no nosso Arduino. Pronto, o circuito já está montado para esse sensor e agora a gente vai partir para a parte do código. Então o que a gente vai fazer aqui? Quando o nosso... A gente pode testar aqui a simulação, que esse sensor ele vai aparecer. Quando a gente clicar no sensor, ele vai aparecer isso aqui, que é a distância que ele está medindo, e essa bolinha representa algum objeto que está dentro desse meio círculo aqui, representando onde ele está captando. Então, quando ele está fora aqui, ele não pega nada. Mas para isso a gente ainda precisa fazer o código. Então, quando essa bolinha aqui, que representa alguma coisa, tá vendo que aqui fica mudando os números? 188,6 centímetros. Então, a gente vai definir para aqui. Quando esse objeto ele tiver entre 3, que é o mínimo aqui, 3 centímetros de distância, e 110, menor que 110, ele vai acender esse nosso LED em vermelho. Então a gente vai fazer essa programação aqui a partir do nosso código. Então a gente vai começar fazendo o quê? Definindo os pinos para o nosso LED. Então a gente vai fazer o seguinte. Aqui na parte vamos para a simulação. E aqui na parte das variáveis nós vamos fazer int vermelho vai ser no pino 13. Int azul no pino 11. E int verde no pino 10. A gente vai definir também aqui um valor inteiro para ser o nosso sensor, que está na porta de número 2, e uma variável do tipo float, ou seja, uma variável
decimal, que vai ser a nossa distância. E a gente não vai atribuir nada nela por enquanto. Vamos colocar aqui o tipo dos nossos pinos. Então, pin mode vermelho, o nosso LED, output. Pin mode azul, output. E pin mode verde, output. Vamos definir também aqui o nosso sensor, pin mode sensor como output também. Antes da gente fazer aqui a nossa função loop, a gente vai fazer uma função que vai ser a função de leitura do nosso sensor. Então a gente vai abrir aqui, uma função chamada void leitura, que não vai receber nenhum parâmetro. E a gente vai colocar digital write. Nosso sensor vai receber high, ou seja, nós vamos ligar o nosso sensor. Depois a gente vai esperar 50 milissegundos, ou seja, um delay de 50 milissegundos. E digital write sensor low, ou seja, a gente vai ligar, esperar 50 milissegundos e desligar o nosso sensor. A partir daí a gente vai fazer o seguinte: antes da gente ligar, ele está definido aqui como output, e a gente vai querer que ele depois se torne também input. Então, para isso, em vez da gente definir aqui no nosso setup, a gente vai tirar esse pmode daqui e vai colocar aqui antes dele ligar o nosso sensor aqui de ultrassônico. E depois que a gente desligar o nosso sensor, a gente vai fazer o quê? Mudar o modo do nosso sensor. Então, pin mode, em vez do nosso sensor for output, agora o nosso sensor vai ser input, tá? E a gente vai fazer o seguinte: colocar a nossa distância, que vai receber uma nova função aqui que vocês vão ver que chama-se pulse in, ou seja, um pulso, e vamos passar dois parâmetros, o nosso sensor e high, em alto. Pronto. A partir dessa função, é a função que vai fazer a leitura do nosso sensor. A partir que a gente fez a leitura, a gente vai chamar essa função aqui no nosso loop. Então a gente vai chamar leitura, abre e fecha os parênteses e fecha também com ponto e vírgula. E a gente vai fazer um cálculo aqui de distância, um cálculo padrão. Então nós vamos colocar distância vai receber distância dividido por 2. Por quê? Ele vai emitir uma onda sonora que ela vai percorrer um espaço de ida e volta. Então a gente precisa dividir ela por 2. Não esquecer do ponto e vírgula. E usar outro cálculo aqui, que vai ser distância vai receber distância vezes, a gente usa aqui asterisco para multiplicar, vezes o número padrão, que vai ser 0.03444, ponto e vírgula também. Pronto, o que a gente pode fazer aqui agora? A gente pode estar observando essa distância através do nosso monitor serial. Então o que eu vou fazer aqui para mostrar para vocês? É colocar aqui no nosso setup, o serial.begin 9600, e aqui embaixo eu vou colocar serial.println distância, que é para a gente saber qual é a distância que ele está pegando aqui. Então, quando eu executar esse código, ele vai mostrar para mim aqui a distância, a mesma distância ou uma distância bem próxima do que ele está mostrando aqui também no automático do nosso sensor. Então vamos aqui iniciar nossa simulação. Aqui, né, a palavra distância ficou errada, faltou o S. Então vamos iniciar nossa simulação e abrir nosso monitor serial. Ele está mostrando aqui, 130.41, certo? Que é o mesmo valor que está aparecendo aqui, 130.4, tá vendo?
Então a gente já está conseguindo pegar através do nosso código a distância que essa bolinha aqui azul, que está representando um corpo que está se movimentando, aqui no nosso monitor serial e também no nosso código. Então o que a gente vai fazer? Primeiramente, a gente vai verificar se essa distância, então fazer uma condição. Se a minha distância for maior ou igual a 3 e a minha distância for menor do que 110, eu quero que ele, não esqueci aqui de eu fechar o parêntese, eu quero que ele faça acender vermelho. E, se não, eu quero que ele apague. Então, vou chamar aqui a função apagar. Perceba que eu ainda não defini essas funções, né? Nem acender vermelho e nem apagar. Como a gente já está acostumado com essas duas funções, eu vou copiar elas aqui já diretamente. As funções depois de leitura, vou copiar as funções de acender vermelho, que a gente já conhece, e para apagar, que é colocando todo mundo aqui em low. Pronto, vamos testar se está funcionando. Vamos iniciar novamente aqui a nossa simulação. E presta atenção aqui, que quando ele for maior ou igual a 3 ou menor do que 110, esse LED aqui ele precisa acender em vermelho. Então vamos testar aqui. Ó. Vamos diminuindo até chegar nessa faixa. Pronto, tá vendo que ele deu 103. 103 é menor do que 110 e maior que 3. Então ele está acendendo aqui em vermelho. Se eu sair dessa faixa de valores aqui, ó, subir para 192, aqui como vocês podem perceber, eu já não estou mais acendendo o meu LED. Então, nessa aula, eu quero que vocês, como desafio, acrescentem mais algumas condições aqui para fazer o nosso LED acender em mais duas cores. Quando o nosso objeto aqui ele estiver aqui mais ou menos pelo meio, eu quero que vocês façam esse LED acender uma cor em amarelo. Quando esse objeto ele se distanciar mais do meio e ficar aqui mais pela borda, eu quero que vocês façam ele acender em verde e permanecer acendendo em vermelho quando eu encostar aqui. E no caso ele vai apagar quando ele sair da minha área que ele já está apagando aqui, né? Quando eu saio dessa área aqui que ele demarcou que ele consegue, é onde ele consegue captar alguma coisa. Então eu saio da área onde ele não consegue mais captar nada, ficou vermelho, ficou apagado. E quando ele entra, fica vermelho. Então o desafio para vocês que fica para essa aula número 8 é esse. Espero que vocês façam o desafio e enviem a atividade com a foto do circuito, baixar a foto do circuito aqui em compartilhar e baixar aqui a foto do circuito através dessa setinha e também o nosso código. Então, o código vocês podem baixar ele pode parar a simulação para vocês conseguirem enxergar e nessa setinha aqui vocês também baixam o código. Então, envie a foto do código e o código para o Classroom na atividade da aula número 8. Então, até a próxima aula. Tchau, tchau.